Vamos lá. Liga para a assessoria, não tem nada. Benítez está gravando aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de junho de 2020, daremos início à 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Luciano de Oliveira. Presente. Pedir aos senhores vereadores que liguem o microfone, por gentileza. Vereador Luiz Marcelo Pomeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Ausente. Vereador Pedro. Presente. Presente. Vereador Roberto Cristiano. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Tati Okuyo Cavamoto. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvano Mendonça Interlac. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Everton Oliveira Dono. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício 031/2020, Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1865 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, todas para exercício financeiro 2020 e a outras providências. Ofício número 032/2020, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1866. É horrível esse áudio seu. Que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial e da outra providência. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Proposituras dos senhores vereadores, sessão 15 de junho de 2020. Requerimentos. Requerimento 75 de 2020. Vereador Everton de Oliveira Gomes requer informações acerca da pavimentação asfáltica do Jardim das Palmeiras. Requerimento 77. Vereador Fábio Cardoso Júnior requer que sejam solicitadas informações do prefeito com os documentos comprobatórios sobre a situação do processo de regularização fundiária do bairro Jardim Vitória. Requerimento 78, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações sobre a situação, se há ou não projeto para a implantação de rede de esgoto ou unidades sanitárias individuais no bairro Jardim Vitória. Requerimento 79, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações com os devidos documentos comprobatórios sobre a situação da implantação da rede de esgoto e também o projeto de pavimentação, que existe ou não, na rua 18, lado direito, do bairro Jardim Sara 2. Requerimento 80, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações com os devidos documentos comprobatórios, inclusive a cópia integral sobre o contrato
o acordo realizado junto à concessionária elétrica e repassa a responsabilidade da manutenção da iluminação pública para o município de Registro. Indicações. Indicação do 39, vereadora Sônia Martins de Viana, que sejam tomadas providências imediatas para a recuperação dos trechos da estrada do Capinzal, Cheia Grande e Indaiatuba, visto que a última manutenção realizada na estrada não garantiu a quantidade necessária de material rochoso ou material asfáltico prezado, o que levou a novos pontos críticos de tráfego logo nas primeiras curvas no período de 2 a 5 de junho. Indicação 270, vereador Everton, vereador, proceder à colocação de manilhas no córrego ao lado da praça de xadrez do bloco B, localizado à beira do lago. Indicação 271, vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja realizado com urgência e viabilidade para a implantação de espaços ou zonas destinadas aos ambulantes e trabalhadores informais, com simplificação e procedimentos de concessão de um alvará municipal para que possa ser uma alternativa no período da retomada econômica pós-isolamento da pandemia Covid-19. Indicação 272, vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja criada com urgência um comitê interdisciplinar e multidisciplinar de planejamento estratégico e reestruturação econômica no município de Registro, com a participação de segmentos da sociedade civil, Poder Executivo e Legislativo, SEBRAE, Agência de Fomento Econômico, Iniciativa Privada e especialistas diversos, para que sejam debatidas efetivamente as ações pré e pós-pandemia. Indicação 273, vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja realizada com urgência o estudo de viabilidade para ser criada uma ação emergencial de apoio psicológico no período pós-pandemia. Indicação 274, vereador Fábio Cardoso Júnior, para que, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, realize estudo de implantação de redutor de velocidade de quebra-mola, com sua devida finalização, na rua Yonki Takaki, Jardim da Estara 2. Indicação 275, vereador Fábio Cardoso Júnior, seja realizado estudo de implantação na rua Minas Gerais, altura do número 57, Vila Fátima. Indicação 276, vereador Fábio Cardoso Júnior, seja realizado estudo para implantação de quebra-molas com sua devida finalização na rua Ismael de Ribeiro Dias, Jardim das Palmeiras. E indicação 277, vereador Fábio Cardoso Júnior, seja realizado estudo de implantação de quebra-molas com sua devida finalização na rua Estagírio Moraoca, sentido Beira Rio. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há expediente diverso. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de Lei 1858/2020, que altera os dispositivos da Lei 2039/2001 para redefinir as alíquotas de contribuição previdenciária destinada ao regime próprio de previdência municipal, bem como o seu plano de custeio atuarial e da outras previdências. Autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável com emendas. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos que vão nos acompanhar posteriormente. Prazer ter a doutora Inês conosco novamente na sessão. Gostaria de tratar de alguns temas na nossa sessão de hoje. Gostaria de tratar de muitos
muitos temas, né? Eu acho que nós ficamos um bocado de tempo limitado do debate aqui, diante de um acordo que fizemos realmente entre nós, para que pudéssemos nos concentrar aí no enfrentamento da pandemia, mas os temas vão, de certa forma, se avolumando. Eu não poderia deixar de fazer minha fala sem comentar um pouco sobre esse momento particular que nós estamos vivendo, vamos viver a partir de hoje, e neste contexto, né, da pandemia do Covid-19, que é a reabertura do comércio. Eu acho que mais do que nunca, cada um de nós tem um papel, e todos estamos fazendo, de ajudar, de apoiar a comunidade nesse momento, onde agora, mais do que nunca, são as posturas individuais, né? A postura de cada um, a consciência de cada um, a empatia de cada um, a solidariedade, enfim, que vai contar, porque até agora, se você tinha o Estado protegendo, o Estado no sentido das regras, daquilo que estabelecia como distanciamento. E hoje, embora os protocolos estabelecidos, a gente tem a população, toda a nossa comunidade, agora mais do que nunca, vai depender de cada um de nós, e não dá para deixar de comentar sobre isso, né? É assustador, mas eu não desanimo, acho que ninguém deve desanimar ainda de investirmos, né, na conscientização, na mudança de postura, mas quem viu hoje a cidade de Registro não tinha como não se entristecer, não é? Um monte de gente na rua, o não uso de máscara, que já era frequente, comum em todos os bairros, hoje a gente viu de novo. Não vou falar sobre aquilo que todo mundo já sabe, eu queria só chamar a atenção de um dado que eu estava estudando agora à tarde, que me chamou muita atenção, enquanto eu pego o dado aqui, comentar que eu acho que vai ser bastante importante essa disponibilização dos dados da DRS, do censo Covid. Eu sugeri ao presidente da casa, e o presidente solicitou a DRS. Agora, todos os dias, nós vamos ter aquelas duas informações, dos leitos disponíveis, né, e da taxa de ocupação dos leitos, tanto dos clínicos quanto da UTI. E eu venho insistindo um pouco isto lá dentro da DRS, e eles disseram que se houvesse a solicitação da Câmara, eles disponibilizariam, porque foi muito ruim a fala de parte da DRS, especificamente até do diretor, até numa própria reunião da CIR, quando disse que nós tínhamos uma quantidade de leitos que não temos, né? Não adianta a gente vender facilidade. Já falei isso várias vezes aqui na sessão, não preciso repetir. Quando falou que tínhamos 34 leitos, quando fala que agora nós vamos ter mais 10 no HRR, claro que demos um passo importante, ainda bem que o prefeito, pelo menos, foi atrás disso, que são os equipamentos, aqui, para os 10 leitos do Hospital de Registro. Mas todos nós sabemos o quanto é difícil RH e o quanto é difícil equipe, especialmente para as UTIs. Você tem que ter intensivista. Mas, enfim, estamos caminhando, e todos nós sabemos que foi por isso que nós conseguimos sair da classificação vermelha e para amarela, não foi porque diminuíram os casos. Foi porque a gente ampliou a capacidade de UTI. E de leitos de UTI, isso a gente tem que comunicar muito com as nossas bases para que a gente possa apoiar a população com informação, né? Porque não estão caindo os números de casos. E eu quero rapidamente compartilhar aqui com os colegas e com quem vai nos assistir, é que nós tínhamos 53 casos no dia 18 de maio. 53 casos, dia 18 de maio. Dia 11 de maio, tá? 7 dias antes, foi o dia que abriu o transporte coletivo. Nós sabemos que o período como é que a gente fala, o termo técnico, de você ter sintomas, né, da doença, ela vai de 7 a 15. Doutora Inês me corrige se eu estiver errada, mas de 7 a 15. É exatamente 7 dias depois de abertura do transporte coletivo, que nós tínhamos 53 casos, que um mês depois nós saltamos para 154 casos, e agora para 217. Então, não resta dúvida da importância do isolamento e o quanto que nós vamos ter ainda que dialogar. Agora, eu digo, né, não tem mais o Estado interferindo tanto, agora vai mais do que nunca depender da comunidade, e nós todos tenho certeza que vamos continuar fazendo nosso papel de chamar a atenção das pessoas no sentido de chamar a importância, uma atenção no sentido de chamar a importância para o problema, né? Em relação a isso, é evidente que nós não temos adequado,
É evidente que não adianta a prefeitura determinar que vai ter que ter mais carros, não tem, o contrato dela previa 10 carros, e os 10 carros estão aí. Foi assustador ver hoje os ônibus lotados vindo do Arapongal, novamente, como era antes, voltou, porque voltou o comércio, né? Os ônibus do Arapongal, do Jardim Paulistano e do Agrochá, que são os casos mais emblemáticos. Mas eu queria tratar de outros temas, porque eu tenho, de certa forma, no meu mandato e outros colegas também, falado bastante sobre essa questão do Covid, e seguimos juntos, né, nesta luta, agora nesse momento mais específico de abertura e flexibilização do comércio, necessária para a economia, sem dúvida. Queria elogiar o vereador Vander Lopes e o vereador Fábio Tatu, que na sessão passada ou na anterior trouxeram o tema da iluminação pública, veio falando sobre isso também. Queria hoje ressaltar muito rapidamente, novamente, o problema, o presidente Tom, reforçando o pedido que fiz, ou a sugestão que fiz, melhor dizendo, na última sessão, para chamar uma audiência pública. Está mais do que insustentável essa situação. Só ali do Instituto Federal ao Agrochá, desculpa, do Instituto Federal à Vila Romão, aqui ao Caiçara, 22 lâmpadas queimadas. A avenida principal ali do Agrochá, a Saburo Kameyama, todinha apagada. A Palmiro Novi apagada. Se eu andar aqui no Caiçara, para dar exemplo, para não gastar muito, eu estou falando de 8 ruas que estão sem lâmpadas. Enfim, está insustentável e quase que humanamente impossível ficar fazendo indicação uma a uma, dado o volume de problema, como já foi dito, de saúde pública, e eu quero aqui, só voltei ao tema, para reiterar a direção da mesa diretora, específica ao nosso presidente, sugerindo essa audiência ou outra sugestão que a gente possa, de fato, ter uma ação coletiva para exigir tomada de medidas imediatas em relação a essa questão. Não posso e não vou deixar também de me manifestar em relação ao edital de cultura, lançado quase 90 dias depois do início da pandemia, porque eu acho que foi um edital que chega a desrespeitar os artistas da nossa cidade. Eu acho que não há algo que justifique uma proposta tão tímida e tão tardia como aquela. Tardia não preciso dizer, né? Como faz o artista para ter se sustentado até agora? E o edital ainda prevê apresentações até agosto e, portanto, receber 30 dias depois. Então, muitos dos artistas, se você apresentar agora, vão receber em setembro. Isso é porque é uma situação emergencial. Isso é porque nós estamos em plena pandemia. Como que a gente pode aceitar um edital que prevê isso? Inclusive, os que se apresentarem ao final, em agosto, como o pagamento é até 30 dias depois, vão receber em setembro. Não dá para aceitar isso. Do ponto de vista de valores, se eu não tivesse estudado o orçamento, eu diria, bom, é o que tem, né? Não. Como que a gente pode aceitar R$10.500 para os artistas, para apoiar 10 artistas ou grupos? Tem duas situações, que é um coletivo de 4 artistas, enfim, banda, grupo, seja o que for. Como a gente pode aceitar um valor de R$10.500 quando o ano passado se gastou R$45 mil com fogos de artifício? Como é que a gente pode aceitar este valor de R$10.500 se o Carnaval, esse ano, gastou quase R$500 mil, 479 mil, o ano passado 411, o retrasado 380? O que é pior, sem cumprir o preceito de todas as políticas públicas, que é o controle social, que é discutir no Conselho Municipal de Cultura, se essa despesa com o Carnaval deveria ser aprovada ou não, assim como as outras, ou seja, o Plano Municipal de Cultura, que os colegas estão testemunhas, o quanto que eu tenho falado aqui na Câmara sobre isso, a criação do fundo, a criação do Conselho, até como definição dessa política municipal de cultura. Para os senhores terem uma ideia, por que eu levanto essa bandeira assim? Porque, como eu disse, se fosse falta de recursos, um único mês, o secretário de Cultura gastou em 2 viagens para São Paulo quase a metade do que ele está disponibilizando para os artistas em época de pandemia. As diárias gastas pelo secretário foi de R$3.800 no único mês para participar da Projeto Cultura Viva, que nem registro fazia parte desse projeto. R$3.700 no único mês para
Paulo, que as atas estão disponíveis na rede de internet, estão disponíveis, e as atas constam reunião de 2 dias. E o secretário se ausentou e ganhou diária por 5 dias em São Paulo. Para dar alguns exemplos só. Acho também muito errado ter gasto dinheiro com a Festa da Solidariedade em 2017. Importante a Festa da Solidariedade, mas não usar recursos da cultura. Nós precisamos, inclusive, discutir isso. Então, eu tenho alguns artistas que falam, puxa, mas a situação está tão difícil, melhor isso do que nada. Eu acho que a gente não pode aceitar isso. Eu quero deixar aqui registrado o meu repúdio, porque qualquer política pública, seja ela a educação, a saúde, ela passa pelos conselhos, a participação da sociedade e a cultura, ao longo desses anos, não estabeleceu o controle social como prioridade. Até pouco tempo atrás, a Câmara acatou a revisão do Conselho Municipal de Cultura, que previa que o prefeito indicava os membros. Um absurdo, completamente irregular isso, e, enfim, como o tempo é curto, quero ficar por aqui, registrando, ao menos, já que não é matéria para ser aprovada aqui, o meu repúdio. Eu acho que os artistas da nossa cidade, como qualquer outro trabalhador, tem contas a pagar, tem família para sustentar e merecia um respeito, no mínimo, por esta gestão nesse momento. Senhor presidente, eu não computei meu tempo, eu vou falando sobre outro tema, se eu conseguir ainda executá-lo, falar sobre ele no tempo que me resta, deixar registrado aqui um debate público com a Secretaria de Educação. Primeiro, dizer que a minha fala aqui, até não me lembro se eu ouvi comentário dos colegas, mas, enfim, a minha manifestação na última sessão, pedindo agilidade para comprar os kits de alimentação escolar para a rede municipal, foi, de certa forma, acho que acatado, porque na própria quarta-feira a Secretaria anunciou na rede social que tinha começado o processo de compra. Não há ainda nenhum expediente na administração, de certo, ainda estão contando. O que eu quero dialogar aqui é uma questão que precisa ser, no mínimo, esclarecida. Nós estamos falando do segundo kit que as crianças têm direito. Não importa se a entrega foi feita em 2, 3, 4 vezes. Então, fica jogando uma informação errada, como se fossem 2 entregas, agora é a terceira. Nós temos... Vai acabar minha bateria, eu acho. Nós temos que discutir a situação que as crianças, nesse período todo, só receberam um kit de alimentação escolar, e é isso aqui que eu venho tornando público, que isso é um absurdo. Quem recebeu em abril está todo esse período sem receber. Por isso eu vou ter um problema técnico aqui, vai desligar. Ponha mais perto da tomada, Sandra, senão não chega energia aí. Dois quilômetros, que não é Boqueirão Sul, Boqueirão Norte. Acho que caiu a conexão dela lá, hein? Já. Vamos lá? Acredito que a vereadora ficou sem carga no celular e o tempo dela acabou. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares, boa noite àqueles que nos assistem aqui na transmissão virtual. Realmente, senhor presidente, dentro dos temas aqui que eu prefiro para nós, essa questão da retomada gradual da economia e o cenário que hoje se mostrou na cidade de Registro durante o período todo dia, né, o dia inteiro, é bastante preocupante. Nós sabemos o quanto foi batalhado
inclusive por vários vereadores aqui, essa questão da possibilidade de se retomar a economia resistente, que está passando por muitas dificuldades. Temos muito apelo, muita força política para que isso fosse viabilizado. No primeiro dia, parecia uma situação desesperadora, porque nós estávamos no final de ano, muita gente nas ruas, e o pior não é só a questão de muita gente nas ruas. O pior é que muita gente se empreende princípios básicos de cuidado. Então, a gente precisa deixar reforçado, deixar registrado a necessidade das pessoas de usar máscara, fazer a higiene das mãos, manter o distanciamento social, seguir as regras. Você viu, ao longo do dia, várias denúncias e reclamações de serviços funcionando fora daquilo que estava especificado, fora daquilo que estava determinado. E isso é muito ruim. Porque, inclusive, eu estive na Secretaria Municipal de Saúde e existe uma expectativa da possibilidade de se passar o município de registro para a fase amarela. Mas, se as pessoas não respeitarem os cuidados básicos, os cuidados mínimos sanitários, a nossa realidade pode ser retroceder para a fase vermelha. Curitiba, aconteceu isso, está retrocedendo. Muitos serviços que estavam abertos vão ter que fechar, outros vão ter que reduzir o seu atendimento. Então, nós precisamos criar essa consciência nas pessoas. É preciso fortalecer e cobrar do executivo a fiscalização, sim, mas, acima de tudo, é nós, como influenciadores, como pessoas que temos seguidores, e pessoas que nos acompanham, criar essa consciência nas pessoas da necessidade e da importância de se manter os cuidados básicos para que essa retomada seja positiva e nós não tenhamos piora no nosso quadro. Uma outra coisa, senhor presidente Pares, vereador Tom, presidente, já abordou isso em sua rede social. Eu também, no dia de hoje, fui atrás da Secretaria de Trânsito, porque não é possível, senhor presidente, não é possível, vereador, que nós sejamos reféns de uma empresa de transporte público que não bastasse o monopólio que ela tem sobre o transporte público coletivo em nossa cidade. Agora ela ainda se acha no direito de ela resolver quantos ônibus ela coloca, quais são as linhas que vão funcionar e que não vão funcionar. É absurdo. Hoje, muitas pessoas de manhã perderam o horário de trabalhar porque simplesmente não tinha ônibus. Por quê? O ônibus que passou lotado e não pegou as pessoas para ir trabalhar. Isso aconteceu no Brechá, isso aconteceu no Paulistano, isso aconteceu no Cinco Conrado, isso aconteceu no Minas Serrote, Arapongal. Isso é um verdadeiro absurdo. Presidente, foi até o chefe do gabinete, muito importante essa iniciativa, mas nós precisamos fazer uma ação de cumprimento do contrato. Quem define quais são as linhas e quais são os horários não é a empresa, não é a aviação. É a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito, através da fiscalização do contrato. Esses ônibus precisam ser colocados em quantidade suficiente, em número suficiente, para que possam alocar as pessoas com o distanciamento necessário, para que só peguem passageiros sentados, para que tenha a sanitização, a higiene adequada, para que todos os passageiros estejam de máscara, para que um ônibus entre uma viagem e outra seja devidamente limpo, higienizado, mas para que tenha quantidade suficiente e número de carros suficiente para as pessoas poderem se locomover com segurança e não no desespero. Muitas linhas de ônibus hoje com passageiros em pé. Isso é inadmissível, vereador. Inaceitável. Então, fico à disposição, vereador Tom, presidente da casa,
para militar junto nessa causa e convido, porque essa batalha precisa ser de um grupo maior de vereadores para que possa dar certo. Também quero falar de uma outra situação que estive debatendo hoje com o secretário de Saúde e acho muito importante que nós estejamos atentos. O município de Registro está caindo no marketing do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está dizendo que está mandando recursos para cá para o combate ao coronavírus, mas, o Rafa Felipe estava comigo lá hoje, é prova, o governo do Estado está deixando de repassar os recursos básicos de custeio. A vereadora Sandra pode nos ajudar nisso também, e os demais vereadores que tiverem acesso podem nos ajudar nisso. Mas, até esse momento, recursos básicos, como o FAB, o Fundo da Atenção Básica Estadual, e o Quali, que são convênios básicos de custeio da atenção básica, não estão vindo. E outros recursos estão vindo carimbados como recursos Covid. Nós precisamos estar atentos se eles não estão mascarando e renomeando os recursos de custeio, dizendo que é recurso para Covid. O recurso Covid tem que ter recurso para Covid. O recurso do custeio da atenção básica tem que ter o recurso do custeio da atenção básica. Eu já reportei o deputado estadual Caio França, que vai levar para a reunião da Comissão de Saúde, da qual ele faz parte. Hoje, o secretário de Estado disse que tinha um compromisso e não foi até a audiência marcada para o dia de hoje na Leste, mas isso precisa ser um movimento de todos os vereadores, com as lideranças, para ver se nós não estamos entrando numa jogada de marketing do governo do Estado. Nós precisamos dos recursos do combate ao coronavírus, mas nós também não podemos deixar de receber os recursos de custeios, o recurso Quali, o FAB, o recurso de medicamento, o recurso da glicemia, todos os recursos que vêm para os programas de custeios não podem ser renomeados e mascarados como recurso Covid. Existe até, e isso tem que estar muito atento, uma fala dentro da própria Assembleia que o governador está pegando as emendas impositivas de deputados e transformando tudo em recurso Covid para dizer que está mandando muitos recursos para os municípios para combate ao coronavírus. Essa é uma questão legislativa das mais importantes que nós precisamos estar muito atentos. Então, pessoal, todas essas situações que eu coloquei aqui são situações que são muito importantes nesse enfrentamento agora. Nós estamos num período onde nós estamos no PERI e agora estamos tentando entrar na reta final, que ainda não está perto de acontecer, não está perto, ainda não existe uma cura. Essa vacina, eu tenho muitos questionamentos da minha parte, ainda está longe de ser uma realidade de momento. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas da retomada. Fiz o requerimento, fiz algumas indicações, preocupados com essa situação da retomada e como isso está sendo feito. Então, nós precisamos engajar as pessoas, precisamos ficar atentos aos recursos que estão chegando. A vereadora Sandra disse na sessão passada, e hoje eu confirmei também, já chegaram, vereadora Cíntia e demais vereadores, os 4 milhões de alguma coisa lá para o Hospital São João. Já estamos no calcanhar da diretoria para que possam realmente equipar o hospital adequadamente para o enfrentamento do coronavírus, que a maioria dos recursos eles já vem destinados a ações de enfrentamento ao coronavírus. Então, infelizmente, esses recursos não vão poder ser usados para o pagamento do salário atrasado do pessoal, para o pagamento do 13º atrasado, mas podem ser usados para que seja equipado e melhorado o hospital, dando condições assim de outros recursos de custeio ser usados nessa situação. Então, vereador, eu acho que esses pontos que eu trouxe aqui são os principais que eu tenho para hoje. A questão da iluminação pública já
eu acredito que seja um assunto para judicializar. Não dá mais para esperar mais 30, mais 40 dias para que a prefeitura termine uma licitação, faça alguma coisa. É impossível essa falta de planejamento. Estamos esperando esses termos do acordo, do contrato feito. O vereador Evandro e eu estamos preparando, e nós acredito que possamos ter contribuições dos demais colegas que assim quiser, porque isso também é um assunto de extrema importância. Iluminação pública, os recursos da saúde, o transporte público, de maneira que faça cumprir o contrato, não se pode deixar à mercê da empresa se decidir o que ela quer fazer ou não. E também tem essa pauta aí da questão da assistência social, da distribuição, essa questão de suprir as pessoas que mais precisam. Obrigado pela tolerância e vamos caminhando juntos. Próximo vereador inscrito. Senhor presidente, vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Boa noite, nobres pares. Boa noite, ouvinte. A gente fica contente, né, com essa situação positiva que vem acontecendo no nosso município, né, em relação a sair do vermelho para o amarelo. É que nem diz os nobres pares que me antecederam, a nossa maior preocupação agora é isso mesmo, é a fiscalização, porque a população, nem todas elas, né, mas uma boa parte delas, elas parece que não estão querendo respeitar, né, sem o uso de máscara, sem os devidos, né, enfrentamento a essa pandemia. Mas o que os nobres pares falaram, o que eu sinto é que nós, como legislativo, estamos fazendo a nossa parte como fiscalizador, né? A gente está aí no dia a dia, orientando as pessoas também que tomem essa distância, que use máscara, que use o álcool gel, mas eu acredito que toda a secretaria da prefeitura, principalmente o de trânsito, né, como o nobre par, o vereador Tatu, falou em relação aos ônibus, que se eles não colocar uma fiscalização, né, no dia a dia, para poder orientar não só os motoristas, mas também os usuários, as coisas elas vão descambar, como está acontecendo em outros lugares que já tinha ido para o amarelo ou até laranja e está retrocedendo, infelizmente, né? Não só no estado de São Paulo, mas a gente está vendo em outros estados também, que eles já estavam numa velocidade maior que a nossa. E o nosso medo também é esse, de a gente estar aí começando, né, alegre, mas daqui a pouco vem um problema maior aí, a gente retroceder, sabendo que a gente fica contente com a nossa economia pode começar a se estabilizar, né, é um início, né, essa é a preocupação nossa, não só na geração de emprego também, que a gente vê o desemprego aí na nossa porta, mas a preocupação é essa, a gente tem que ir com cautela, né, bastante respeito, né, ao que esse enfrentamento, mas a gente não pode dar o braço a torcer, porque se a gente der uma bobeira, menos de uma semana a gente pode começar a retroceder. Isso que é o meu medo, e eu passo isso à população registrense, que obedeça, né, faça a sua lição e cobre, né, cobre das pessoas que não estão fazendo, nos ajudem a fiscalizar. Isso que é um passo positivo que a gente pode, né, pedir à população registrense.
Queria também falar em relação às iluminação pública, né, as luminárias queimadas, que a gente vem sempre falando do Poder Executivo, né, a Secretaria competente, que infelizmente a gente está desejando muito para o nosso município. Nós estamos cobrando faz muito tempo. Nós poderíamos aproveitar, nobres pares, que eu acredito que semana que vem a gente vai começar aí a fazer as sessões, né, presenciais, que a gente podia fazer também essa audiência pública, que diz a vereadora Sandra, e cobrar esse pessoal, né, que realmente faça a sua parte. O que é da Electro é da Electro, o que é da Prefeitura é da Prefeitura. Que poderiam estar organizando essas coisas bem antes, para não deixar chegar no que chegou, né? A gente vê aí várias e várias ruas aí, com um segmento de 2, 3, até 5 lâmpadas queimadas, os munícipes ligando para a gente, passando no 0800 também da Prefeitura, passando as dificuldades que é na zona urbana e na zona rural, mas eu acredito que as coisas estão muito lentas, né? Já deixamos a desejar para o nosso município, infelizmente. Eu acredito que a gente fazendo essa audiência pública, né, a gente pode cobrar as pessoas que realmente têm que nos dar uma resposta, não só para nós, mas também para o nosso município, para os nossos usuários. Eu acredito que nós estamos fazendo nossa parte, mas infelizmente tem gente que está deixando a desejar. Ainda podemos cobrar, temos que cobrar, tá bom? Vamos lá, uma boa semana a todos aí. Tá bom? Aí, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito. Acho que o vereador Rafa está escutando. Mais alguém quer fazer uma palavra? Solicito ao serviço secretário da chamada regional dos vereadores. Vereadora Sandra King, Ana. Vereadora Sandra King, Viana, presente. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Vereador Marcelo está presente. Vereador Célio Moreira. Peço a gentileza dos vereadores que não estão usando o microfone, Presente. que deixem o microfone desligado. Vários microfones abertos aí, por gentileza. Vereador Célio Pereira está presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Presente. Vereador Roberto Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvan Mendonça. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Vereador Gerson Coutinho. Presente. 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 E vereador Everton de Silveira. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda
que proceda a leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 1858 de 2020, que altera os dispositivos da lei número 239 de 2001 para redefinir as alíquotas de contribuição previdenciária destinadas ao regime próprio de previdência municipal, bem como seu plano de custeio atuarial e da outras providências, autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável, com emendas. Projeto de lei 1858 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, com emendas, coloco em votação. Coloco em discussão. Com a palavra ao excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Senhor presidente, esse projeto, ele não esse substitutivo, mas o objeto do tema desse projeto já tramita nesta casa desde o ano passado. É um projeto de extrema importância, de extrema relevância, de muita discussão, porque nós estamos falando do sistema previdenciário municipal, nós estamos falando do nosso regime próprio de previdência municipal e estamos falando de um aumento de uma alíquota. O projeto propositura, ela vem decorrente da questão da emenda constitucional número 103, 2019, que nos traz aí alterações muito importantes, nos remete à questão de toda uma reforma no sistema previdenciário nacional, sistema previdenciário estadual, um tema de amplo debate, um tema de muita polêmica, de muita confusão, vereadores. Acho que todos os vereadores acompanharam o quanto a questão previdência tem sido motivo de confusão, principalmente a reforma nacional, o quanto de situações delicadas, para não dizer prejuízos, trouxe ao trabalhador brasileiro. Essa reforma foi muito dolorida, muito sentida, uma reforma que trouxe impactos muito grandes e que aqui no nosso município nós também não podemos ficar de fora. Esse projeto ele foi solicitado que fosse refeito, fizesse um cálculo atuarial mais recente. Esse cálculo atuarial, esse estudo de cálculo atuarial, ele foi feito, ele consta no projeto, esse estudo, um estudo de 70 páginas de uma empresa aqui, de uma organização, de um escritório, né, técnico de assessoria atuarial, e nos traz, infelizmente, a possibilidade menos prejudicial hoje a todo um sistema e a toda a sustentabilidade da questão previdenciária, esse aumento de alíquota para 14%. Vereadora Sandra e junto com a comissão e junto com outros vereadores, nós debatemos muito isso. Foi chamado inicialmente uma reunião técnica para que os técnicos da OMSS pudessem nos explicar, nos trazer todas essas questões técnicas, porque nós não somos técnicos dessa área. Foi preciso tentar o máximo de aprofundamento. Mesmo assim, existe muita dificuldade em se entender todas as minúcias, as especificações que isso traz. Foi feita uma audiência pública com a participação dos representantes de classe e foi explicado quais eram as implicações sobre todas essas situações da Previdência Municipal. Pois bem, chegamos aqui a esses 14%, que infelizmente nesse momento são inevitáveis. Se nós não botarmos em discussão esses 14%, nós podemos ter reflexo da necessidade grave
de uma reforma geral da nossa Previdência Municipal, que pode impactar em mais tempo de trabalho para o nosso colaborador. Infelizmente, nós teremos que tomar uma posição, pelo menos, não sei se todos, mas essa posição vai ter que ser relevada, porque depois o trabalhador vai sofrer ainda mais. Tem duas coisas que são importantes aqui para a gente deixar claro. A questão da noventena, né, que o desconto desses 14% só vai começar daqui a 90 dias, e uma questão que deve ser pautada, que isso não tem nada a ver com a Previdência, foi a falta de consideração do Poder Executivo Municipal para com a reparação dos salários dos servidores municipais. Se os servidores municipais não tivessem tão defasados na questão salarial, talvez o impacto desse aumento da alíquota fosse bem menor. Infelizmente, nós temos aqui uma situação grotesca de anos de perdas e perdas salariais dos servidores, e agora essa batata quente, essa questão da alíquota veio aqui. Então, infelizmente, um mal que se faz necessário nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão? Com a palavra, o grandíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, presidente. Bem na linha de raciocínio do Fábio Tatu, quero que também me dê a minha contribuição e a minha opinião em relação aos nossos governantes, né? Não só o atual governante, mas também os outros governantes que não viram, né? Não deram um olhar diferenciado para o nosso trabalhador municipal. A gente fica indignado a defasagem que é o salário do nosso servidor público. Infelizmente, né? Poderia muito bem ter olhado com outros olhares, que são as pessoas que carregam o piano da nossa cidade. Tá? Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo vereador, coloco o projeto em votação. Os favoráveis. Senhor presidente, senhor presidente, eu me inscrevi pelo chat, acho que o senhor não viu, levantei a mão. Será que o senhor me concede a palavra, por favor? Está a inscrição no chat. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy. Obrigada, presidente. Que eu levantei a mão, mas acho que está muito claro que não deu para ver. Eu queria me manifestar, né? Inicialmente, agradecendo ao senhor mesmo, presidente, por ter acatado a proposta, termos feito aquela audiência, acho que foi bastante esclarecedora. Quero parabenizar os funcionários, os servidores, muita gente participou. Quem não participou na hora da audiência, participou, assistiu depois o vídeo, é um vídeo que tem mais de 1000 visualizações. Acho que isso constata, e essa crítica eu quero deixar pública, uma ausência de uma decisão, né, da OMSS de ter feito esse debate com os servidores antes de ter mandado o projeto para a Câmara. Né? Decisões como, será que eu quero ampliar a minha idade de aposentadoria e não ter uma alíquota de 14%? Não que eu defenda isso, mas essa decisão precisava ter sido tomada ouvindo aqueles que têm relação direta com o problema, né? Com os servidores. As outras alternativas que pudessem se ter para construir o projeto que veio para a nossa apreciação. Eu acho que a OMSS falhou nesse sentido, precisava ter estabelecido através de uma assembleia, e não sou eu que estou falando, vários dos servidores se manifestaram nos comentários durante a audiência pública sobre essa ausência de um debate anterior. Eu aprendi bastante na audiência pública. Uma das questões é por que a gente tem um superávit hoje, e tem um superávit importante, de 200 milhões, era 140 no ano passado,
Conseguimos uma carteira boa de aplicação de 140 milhões, hoje temos 200 milhões de superávit patrimonial. Diferente de superávit atuarial. E o superávit atuarial não existe, ao contrário, existe um déficit, e é exatamente pelo déficit que a gente não pôde, por força da lei de 98, a lei 1917, se não me engano, nós não pudemos, desculpa, isso aí foi por conta da emenda constitucional 103 mesmo, nós não pudemos fazer aquilo que seria justo, que seria o escalonamento da alíquota, paga mais quem ganha mais, isto é que seria o justo, paga mais quem ganha mais. No entanto, a 103, a reforma da Previdência amarrou os regimes próprios que têm déficit, ele não pode fazer regime escalonado. Essa foi uma das questões que deixou muito claro que no nível municipal não há muito o que se fazer. Mas tem um contexto que a gente precisa considerar. E é em cima desse contexto que eu vou me posicionar. Primeira questão, além do acúmulo, e quero, me desculpa, meu colega Roberto, vou dizer que desta gestão, no nosso governo, não teve perdas salariais, ao contrário, foi um dos poucos governos que teve aumento, além da inflação. Além das perdas acumuladas nesses 8 anos de governo Fantin-Hirota, nós temos uma decisão muito séria, que é o congelamento do salário dos servidores do Brasil pelo governo Bolsonaro até dezembro do ano que vem. Então, você já tem um salário achatado, você tem salário congelado até final do ano que vem. Esse é um dado fundamental. É um dado fundamental como é que o servidor de registro, que ganha grande parte, vocês lembram tantos debates que nós fizemos na Câmara, ganha até um salário mínimo, ganha só um salário mínimo, como é que vai agora suportar uma alíquota de 14%? Uma outra questão isto não dá para resolver no nível municipal, mas isso o Brasil inteiro discutiu. E eu me posicionei, seja como cidadã, seja como vereadora, e lutei muito contra a reforma da Previdência, que é uma das questões que não poderia ter sido atacada e desmantelada e destruída por esse governo que está aí, e foi. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui tem nome e sobrenome. Samuel Moreira, relator, e presidente Bolsonaro, que foi o propositor desse desmonte. Então, não dá para resolver no nível municipal? Ok, não dá. A legislação amarrou, tem déficit, não tem possibilidade de escalonamento. A lei de 98 não permite que seja menor que 14%, desculpa, não permite que seja menor do que a alíquota federal. Mas quem estabeleceu a alíquota federal? Foi o mesmo relator e o mesmo presidente e os deputados que os acompanharam, que não foram os nossos deputados da oposição e da esquerda, na votação dessa reforma da Previdência. Um minuto para concluir, presidente, 1 minuto e eu concluo. No debate que nós fizemos aqui com o presidente da Anfip, na aula da Igreja Católica, ele dizia sobre a reforma geral que 80% da economia, desse desmonte da Previdência, dessa reformulação, não saiu dos privilégios, saiu exatamente dos mais pobres, de quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. A reforma geral, que, claro, rebate e já determinou as regras da reforma municipal. Então, eu acho que o processo que a Câmara fez foi importante de debate, mas por toda a luta que eu e tantos trabalhadores, e aqui muitos dos colegas talvez também, fizemos contra esta reforma da Previdência, eu não tenho condição de aprovar uma proposta dessa. Faz parte de um contexto maior. Continua a discussão. Não havendo vereador, com a palavra o Só uma questão excelente de ordem, senhor vereador Roberto Stuck. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pode falar, vereador Marcelo. Essa emenda, é só referente a essa emenda nesse projeto. Depois, se puder ler para nós qual artigo está sendo emendado aí, por favor. Depois da fala do vereador Roberto Stuck.
vereador, o que foi emendado. Onde estava escrito 14%, por extenso estava 11%. Marcelo, Correto. na verdade, antes de passar a palavra para o vereador Roberto Stuck Duarte, aconteceu uma errata, que estava 14%, porém, extenso estava marcado 11%, só foi uma época, nós devemos escrever 14%, e escreveram 11%. O número estava certo, porém, por extenso, escreveram errado, a gente vai fazer uma emenda para... A prefeitura não mandou um projeto substitutivo, então, né? Desse erro aí. Então, esse projeto vai voltar para a redação, nós vamos voltar ainda na segunda-feira que vem, novamente. Não. E está dentro do tempo que o Tribunal de Contas pediu lá? Isso. Tá. Está dentro do tempo, vai atingir o tempo, porque se nós votarmos fora do prazo lá, num projeto inócuo, né? Porque se a gente votar, tem que votar dentro do prazo, né? O Tribunal de Contas está... Está dentro do prazo, vereador? Então, você está tudo bem, presidente. Passo a palavra ao vereador Roberto Stuck Duarte. Presidente, obrigado pela palavra. Eu só queria dizer à vereadora Sandra que, quando eu falei aos governantes, né, governante passado, né, sabe o que fez. Não é, portanto, que os próprios funcionários da prefeitura sabem quem fez alguma coisa por eles ou não. É isso que eu quis dizer. Eu não citei nome de governo nenhum. Só estou falando que teve governos aí passados que, infelizmente, tirou o couro do funcionário público. Infelizmente. Não só do passado, mas também te vê hoje no presente. Obrigada, Roberto. Continua em discussão. Não havendo vereador, coloco o projeto de lei 1858, de autoria do Executivo Municipal, com emendas em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem pode ser levantando a mão. Aprovado por 11 votos a 1. Encaminho para a redação final. Justificativa de voto, senhor presidente. Presidente, só corrigindo, Oi? É que o presidente não vota, Marcelo. O presidente não vota, tá? Então foi 11 votos a 1. Desculpa. Com a palavra, o vereador Fábio Cardoso Júnior. Eu só gostaria... E a gentileza de microfones aí, por favor. Eu gostaria, senhor presidente, que ficasse muito claro e queria deixar mais uma vez registrado que essa votação, ela é unânime. Todos entendem que a nível municipal não há o que se fazer. Gostaria muito que, de maneira nenhuma, fosse usado isso numa proposta aos funcionários, dizendo que nós votamos contra os funcionários. De maneira nenhuma, esta Câmara Municipal, nós iríamos votar contra os funcionários. Infelizmente, não há outra opção. Aqui nós não estamos votando a emenda constitucional, nós não estamos votando projeto nenhum de Jair Bolsonaro, nós estamos votando o que o município nos apresentou e que não há outra possibilidade de se fazer uma outra tentativa que não é essa agora dos 14%. Então, eu desejo muito que isso não chegue para o funcionário como se 11 vereadores votaram contra os servidores públicos. Esse é o registro que eu quero fazer aqui na minha justificativa de voto.
Mais alguém quer usufruir da palavra para justificativa de voto? Justificativa de voto, senhor presidente. Não havendo. Não, senhor presidente, justificativa de palavra, voto, Pomeron. o vereador Luiz Marcelo Pomeron. Voto, Luiz Marcelo Pomeron. Palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Esse projeto que foi votado agora, queria parabenizar os vereadores que votaram nesse projeto. É um projeto de suma importância para os servidores públicos. É um projeto que, na verdade, eu fui um funcionário de uma empresa privada, nós tínhamos a nossa fundo de gestão igual ao do próprio OMS, o MSS do município de Registro, que é uma gestão própria. Nós temos o regime geral da União e também temos o fundo de gestão. Esse fundo de gestão, se ele for déficit, vai prejudicar quem? Os aposentados do município de Registro. Então, essa é a importância de nós votarmos isso aqui. As pessoas têm que ficar claro, todos os servidores, que, na verdade, ninguém está tirando dinheiro dele. Ele está simplesmente aumentando o fundo de participação. Esse dinheiro está guardado lá. Esse dinheiro não está sendo aplicado em nada para pagar essa aposentadoria dos aposentados atuais e dos que próximos irão se aposentar. Então, eles têm que ter uma garantia que amanhã depois, quando ele completar a idade, eles vão receber esse dinheiro. A família dele, se amanhã depois um servidor desse vier a falecer, a família dele vai estar recebendo esse dinheiro com a garantia que vai ter o pagamento dele. O duro é fazer um colchão e chegar lá na época de aposentar, não ter o dinheiro para pagar ele. Aí seria, assim, preocupante. Se nós não votássemos isso aí, nós seríamos irresponsáveis com os servidores, se nós não votássemos a favor desse projeto. Infelizmente, ninguém quer que descontem do servidor. Todo mundo sabe da situação financeira que atravessa todos os trabalhadores. Mas, na verdade, ele está guardando dinheiro. O mesmo que eu pegar todo mês um valor de R$30 e pôr na poupança. Quando chegar daqui a 60 anos, eu vou sacar todo aquele dinheiro. Esse é o fundo do MSS. E caso os diretores do MSS, o tesoureiro, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro e tiver prejuízo, ele vai responder, sim, juridicamente também. Como nós, vereadores, se nós não votamos esse projeto, e podemos responder juridicamente também. Tem o tal do revés, não é nesse momento nós falar, não, eu vou ser irresponsável, não vou votar a favor do projeto. Nós temos que pensar, porque se eu hoje, muito bem explicado pelo próprio advogado, eu participei de várias audiências públicas, até quando a apresentação da empresa que fez o cálculo atuarial, esteve lá alguns vereadores, até o vereador o Roberto Stuck Duarte estava, o assessor do Joãozinho e outros aí, o assessor do vereador Tatu estava lá, e ele deixou muito claro a apresentação a respeito do déficit que tem o município. Para a prefeitura, nós temos que entender também que esse projeto vai onerar também os cofres públicos, vai aumentar também a participação do próprio empregador, que é o município. Então, eu só tenho a falar para os senhores vereadores aí, parabéns pela nossa aprovação desse projeto. É polêmico? Sim, mas parabéns aí, porque não tinha como fazer. A situação era essa, única, e vão torcer que os gestores, cada vez que for trocando lá a diretoria, eles vão fazendo boa gestão desse dinheiro. Obrigado, senhor presidente. Pedir a palavra, senhor presidente, de declaração de voto. Obrigado, vereador. Justificativa de justificativa de voto da vereadora Sandra Kennedy Viana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, é que eu não tinha ouvido o senhor. Gostaria de registrar que uma coisa não é separada da outra. É o processo da Previdência que estabelece regras no nível federal e no nível municipal. E quero deixar aqui registrado, para quem quis de alguma forma, acho que o vereador que me antecedeu falar de responsabilidade, não me venha com uma postura dessa, porque foi exatamente no meu governo, em 2011, que nós fizemos um plano de custeio para a Previdência, para o INSS, que está sustentando, inclusive, a Previdência da forma como ela está hoje, com superávit patrimonial.
O senhor não vamos comparar quem ganha R$ 1.050, que tem que poupar 140 todo mês, com quem ganha 5 mil, 3 mil, 4 mil. Claro que todos nós sabemos da importância de uma poupança ou de organizar uma previdência. Queremos previdência própria forte. Agora, é muito difícil para a nossa base salarial em registro, para a nossa base salarial da prefeitura, suportar 14%. Eu respeito o voto de cada um, entendo, e não de forma nenhuma disse que nós não tínhamos que votar, por isso mesmo pedi audiência, por isso mesmo concordo que fosse levada a votação. Hoje votamos, e a posição de cada um é legítima, cada um pensou numa ótica, e quero que eu também seja respeitado. E é nesse sentido que eu acho que ninguém aqui, não vi ninguém na Câmara ser contra o servidor. Não vi nenhum colega ser contra o servidor. Foi a ótica que cada um escolheu. E eu peço, por favor, até por conta desse plano de custeio que está sendo votado hoje, ampliando o prazo para ele para 2045, me parece, não estou exatamente com o projeto aqui na mão, mas expandindo o prazo do plano de custeio, é que a gente vai ter condição de ter esse respiro. Fico por aqui, só deixando esses dois registros. Tem muito compromisso com a Previdência forte, quando Executivo apoiei, e agora, como Legislativo, entendo que o trabalhador, no meu ponto de vista, nós não podemos repassar esse encargo. Obrigada, presidente. Obrigada pela palavra, vereadora. Mais alguém quer fazer uso da palavra para justificativa de voto? Não. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Carlos. Eu me abstenho, nessa fala eu me abstenho. Vereadora Sandra Viana. Com a palavra, a vereadora Sandra. Não vi bem. Está sendo passada a palavra para mim, não? Sai para vocês todo picado. Oi? Não ouvi. Achei que a senhora tinha se inscrevido, desculpa. Não, eu me inscrevi. Eu só estou perguntando que eu não tinha ouvido quando me passaram a palavra. E estou perguntando se o som está saindo bom. Porque se você estiver me ouvindo como eu estava ouvindo o tom, tudo picado, nem adianta eu falar. Está dando para ouvir bem, João? A gente está ouvindo bem. Ah, então tá bom. Acho que é só na Câmara que estava bastante picadinho. Não, eu me inscrevi, chegou rápido aqui, mas duas coisas bem pontuais. Dialogando com a fala do colega Fábio Tatu, porque eu acho que é importante. A primeira, que eu tive problema técnico, acabou a minha bateria, a hora que eu voltei, eu tinha perdido o começo. Pelo que eu pesquisei até agora, e eu espero que eu esteja errada, não há como a gente rever ou melhorar a situação do transporte coletivo, porque o contrato foi muito ruim, estabeleceu 10 veículos. E o decreto de agora, o decreto que prevê a flexibilização, ele revogou aquele que impedia as pessoas de serem transportadas de pé. Do ponto de vista de normatizar, de impedir que as pessoas se sejam transportadas de pé, acho que nossa ação aqui na Câmara, no Legislativo, pode ter sucesso e a gente tem que ir para cima mesmo, e eu quero muito participar disso. Agora, como fazer é que é difícil, porque o contrato foi muito mal feito da concessão. O que já estava acontecendo antes de abrir o comércio? As pessoas ficavam no ponto, porque a empresa, para cumprir o contrato, não deixava ninguém ficar de pé, lotava o ônibus sentado, vinha embora e o povo ficar pé, e perdia trabalho, e está perdendo trabalho. Agora, com todo o comércio, mais ainda. Então, é uma falta de planejamento, uma falta de organização muito grande. Eu quero só dizer que não é agora, nesses 5 minutos que a gente vai dialogar, mas espero que eu esteja errado em relação ao contrato, mas eu li muito o contrato, os decretos, e acho que nós temos um grande problema de transporte coletivo aí, pensando do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista do que tem o contrato mal feito
e o decreto precisa ser revisto. E então, também com o Fábio, a segunda coisa. Fábio, a questão quando você colocou a questão da assistência, eu não sei se você se referia à minha fala, e eu aproveitei para deixar claro aqui, porque as pessoas me procuram muito. Uma coisa é assistência social, que a lei não prevê para todo mundo, mas que em épocas de pandemia vários de nós, fazendo pressão para que comprem as cestas básicas, que os CRAS distribuam, e até a relação do Ministério Público, que deu 3 dias, que os obrigou a comprar 1.200 cestas. Isso é projeto na área da assistência social, e que todos nós aqui estamos pressionando para que comprem mais cestas nesse período difícil. O que eu tenho falado e me referi hoje é em relação à educação. O direito à alimentação escolar é um direito previsto na lei municipal aprovada nessa casa no dia 30. As crianças têm aula em casa e, portanto, elas têm direito à alimentação. É para todo mundo, não é só para a Bolsa Família. E o que nós estamos falando é que, mesmo que queiram contar dias letivos, como a Secretaria da Educação quis agora refazer os cálculos para dizer que não está tão atrasada, ainda assim as crianças estão hoje 18 dias sem, mesmo contando dias letivos, 18 dias sem alimentação escolar, que é um direito, que é recurso da educação, que o PNAE já repassou sexta-feira, ou quinta-feira, não, desculpa, agora quarta-feira, perdão, por causa do feriado, eu me confundi, da última quarta-feira, R$80 mil, que essa alimentação tem que prever frutas, verduras, não só alimento processado, assim diz a lei federal que criou o PNAE, e que eu espero muito que a prefeitura estabeleça prazo para a entrega da empresa vencedora, ou seja, que o contrato preveja prazo, e que se compre alimentação saudável com recurso PNAE que já chegou e tenha agilidade, porque as crianças têm fome. Era mais para esclarecer isso, não é nem para poder fazer isso com o vereador posteriormente, é porque muitas pessoas me procuram, e a cesta do CRAS, e eu tenho tentado separar, porque a cesta do CRAS é um outro nível, com direito, sim, mas que não tem lei municipal. Aproveito os 30 minutos que talvez me restem para dizer que está lançado um abaixo-assinado para todos os pais, mas também para toda a comunidade que apoia a causa, para solicitar esses temas que eu acabei de tratar aqui, prazo no contrato, qualidade da alimentação e rapidez na entrega, para ser entregue ao Executivo, porque se demorar, a doutora Inês não estava na última sessão, se demorar como demorou essa primeira entrega, ou o primeiro kit, que foi feito em 2 entregas, eles levaram 50 dias entre o primeiro dia que foi entregue até o último dia da semana passada. É essa a nossa preocupação. Por isso, nós estamos trazendo esse tema, esse esclarecimento. Obrigada, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, o vereador Luiz Marcelo. Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Venho aqui em explicação pessoal. Quero ser bem objetivo e quero ver se não consigo tomar meu tempo, 5 minutos que tenho direito. Para acrescentar aí na fala que foi hoje, vários nobres falaram aí, quem usou a palavra de pequeno expediente, deixar claro aí a respeito da questão da iluminação pública. O que está acontecendo no nosso município? Várias ruas estão com pontos escuros, várias ruas, e vários chamados são feitos na prefeitura. Eles não passam o número do chamado, porque hoje você tem que ligar no 3828.000. Lá você fala no setor que vai fazer o registro, e não passa um protocolo, que eu já fiz alguns registros lá para me verificar a situação. Acontece, senhor presidente, eu entendo um agravante aí, além do risco de assalto, que as pessoas estão passando por isso, mais agravante que esses moradores estão pagando essa energia, já está mais de 3, 4 meses escuro lá. Então, eles não teriam que descontar na conta. Correto, senhor presidente? Porque está sendo descontado a iluminação pública na sua conta mensal. O município recebe mais de R$2 milhões, que é repassado pela Electro, do dinheiro arrecadado do município.
Quando nós aprovamos o PPA, lá consta isso aí, o vereador Tatu participou daquela aprovação do PPA no município, onde foi muito falado sobre essa questão dessa recolhimento da iluminação pública, passa muito mais de 2 milhões de reais hoje. E os nossos moradores, os cidadãos de registro, eles não estão tendo o benefício, o retorno do serviço público. Enquanto estava na mão da Electro, a Electro descontava desse valor, desse serviço prestado para a troca da lâmpada, e a diferença repassava para o município. Após o município perdeu lá, devido à decisão judicial, passou para o município. O município não estava preparado. Todo mundo sabia que o município ia perder. O município tinha que estar preparado para que fizesse uma licitação. Teve agora uma última licitação, parece que recorreram, melou tudo novamente. Você conversa com o pessoal, diz que tem que ter um número X de lâmpadas para ser trocado, que não pode o cidadão ir numa rua só. Então a prefeitura tem que ter um veículo rodando todos os bairros à noite, não adianta rodar de dia. Anotar o número do poste, a rua, o número, tudo da residência, e contratar uma empresa no questão emergencial. Não é proibido isso, porque o município não tem a empresa que presta serviço. Então, ela tem que ver uma questão jurídica, tem o departamento jurídico, tem que ver isso aí. Aqui no Caiçara, para você ter uma ideia, a rua aqui, Antônio Mateus da Veiga, tem mais de 4 meses que está sem energia num poste ali. Na rua aqui, o Ematsu, aqui, estou falando aqui do pessoas aqui vizinhas do nosso bairro, vereador Tatu. Todos os bairros do município hoje tem um número, está aumentando o número de pontos escuros. Então, eu acho que nós temos que sempre falar na Câmara, cobrar realmente quem de direito, para que eles acelerem esse processo. Que não pode a população. Nós já estamos numa questão da pandemia, onde vai se aumentar com certeza o número de criminalidade. Todo mundo sabe disso. Já está aumentando. Colocando as pessoas, expondo as pessoas em risco. Senhor presidente, eu acho que a Câmara Municipal, através da mesa, fazer um ofício, sim, e cobrar do Executivo por que dessa questão. Só para concluir, senhor presidente, um minutinho. Eu falei que eu ia tomar os 5, mas o assunto é tão importante que a gente até esquece do tempo. A mesa diretora, aí na presença de o senhor sendo presidente, aí, com os nobres que fazem parte, fazer um ofício, encaminhar para o Executivo, partindo da mesa diretora, o porquê que não estão contratando o serviço emergencial. Porque o que eu estou falando, eu sou testemunha. A vereadora Sandra mora aqui no bairro Caiçara, ela sabe do que eu estou falando, que ela deve ter passado alguns pontos escuros também aqui, e não é de hoje, não estou falando que é quando a luminária queimou ontem. A luminária queimou mais de 3, 4 meses. E é uma situação, senhor presidente, que a mesa vai ter que fazer isso. O ofício é feito, vários vereadores já fizeram isso, mas a gente vê que não está tendo uma resposta condizente. Eu acho que tem que a mesa diretora, através da presidência, aí partir para cima. Agora, só muito obrigado, uma boa semana a todos. E só concluindo aqui, senhor presidente, cobrando sim do município, porque essas contas estão sendo descontadas na conta da energia daquele morador que está no escuro lá, então ele não devia pagar. Dando continuidade, não havendo mais vereadores inscritos. Vereador, senhor presidente. Oi. Vereador Roberto Martins. E depois o vereador Fábio Cardoso Júnior se absteve da palavra, mas novamente. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Rafa Freitas, por ter visto minha mão erguida. Mas, senhor presidente, quero aqui dar minha contribuição também no que vem acontecendo no nosso município em relação às luminárias públicas. Desde o começo desse primeiro biênio, esse primeiro mandato desse atual governo, a gente sabe que não só Registro e outros municípios vizinhos, eles estão com uma liminar
né, da própria Electro, para poder a Electro fazer o seu trabalho de troca de luminárias queimadas. Não só troca de luminárias queimadas, mas também, durante o dia, alguns setores e algumas ruas da nossa cidade, as lâmpadas acesas, durante o dia, né? Algumas vezes era o inverso. À noite ela apagava e durante o dia ela acendia. Mas, senhor presidente, a gente sabe, né, que, infelizmente, o atual governo hoje vinha fazendo as coisas com a barriga, tocando, né? Deixando algumas coisas para o pleito, né, final. Depois, quem pegar, que toque. Mas todos os municípios vizinhos que perderam a liminar, senhor presidente, eles se adequaram, né? E a gente sabia que uma hora ou outra o município de Registro ia perder também. Ia perder. Isso não resta dúvida. Todo ano a prefeitura de Registro estava com documentação, né, dos órgãos competentes para poder sempre estar com a liminar na mão para a própria Electro executar o serviço. Sabendo que a própria Electro, senhor presidente, de Nobres Pares, não ia fazer, dava corpo mole, porque para eles isso daí não é lucro, eles trocar as luminárias. Mas para quem está precisando da sua luminária ou está com o seu ponto escuro, é um prejuízo, que nem o nobre vereador Marcelo, que me antecedeu, falou, que ele está pagando por uma coisa que ele não está tendo, infelizmente. Mas nesse intervalo todo, sabendo que uma hora ou outra a prefeitura de Registro sabia que ia perder a liminar, por que já não veio se organizando? Para quando perdesse a liminar, já estava de pronta o atendimento, para poder não deixar o nosso município no escuro. É isso que a gente fica indignado. A gente batendo papo aqui, indignado com o atual governo, uma coisa que vinha acontecendo, que sabia que ia acontecer. É isso que a gente fica indignado com umas coisas, porque não é assim que cuida do povo de Registro. O povo de Registro precisa mais respeito. E, infelizmente, não está tendo por o Poder Executivo. Infelizmente. É isso que a gente está vendo. Leva as coisas na barriga para dizer, nosso mandato está acabando. Quem pegar depois, que toque o barco. Não é assim que funciona. Quando você não ganha um pleito aí de uma campanha, não tem os ônus e bônus? Ô, gente, não deixa o nosso município para ver navio do jeito que está vendo, não. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa semana. Próximo orador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Cardoso Júnior. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer pela permissão. Eu tinha me abstido da fala, mas infelizmente esse assunto tocado pelos vereadores é uma unanimidade, fica impossível não falar. Só para começar, concordo plenamente com o senhor, porém, nós não perdemos a liminar. O que é pior, eu não sei se os vereadores têm ciência disso. Nós não perdemos a liminar. A Procuradoria da Prefeitura de Registro ganhou a ação contra a Electro. Essa é a parte pior. Por isso, estou requerendo, e já falei com o vereador Vander, por isso convido os nobres vereadores a participarem, porque tem coisa muito errada. Porque a Procuradoria da Prefeitura não perdeu a ação contra a Electro. Pelo contrário, ela ganhou. E já apresentava indícios que ia ganhar, porque nem o secretário de Assuntos Jurídicos assinou esse termo desse acordo com a Electro. Inclusive, tem um parecer desfavorável. O secretário de Assuntos Jurídicos, à época, era contra esse acordo com a Electro. Como você faz? Quem, em sã consciência, Sandra, toda a sua experiência de mandato, todos os vereadores, quem em sã consciência faz um acordo que não vai ser bom para ambas as partes? Não existe se trocar um serviço por 800 lâmpadas LED, pessoal. Não existe. Isso é absurdo. E mesmo que fosse um acordo onde ambas as partes tivessem
favoráveis, como você assina um acordo sem estar preparado, sem ter capacidade e sem ter um termo no contrato, onde esse acordo só vai começar a valer a partir do momento que você esteja habilitado, ou com uma equipe, ou com materiais, ou com uma contratação de uma empresa? É absurdo, é descabido. É uma falta de respeito. Além dessas propostas já feitas pela vereadora Sandra, pelo vereador Marcelo, eu proponho que nós, por unanimidade, façamos um projeto conjunto de todos os vereadores, toda a casa, suspendendo imediatamente a contribuição de iluminação pública enquanto não tiver uma empresa que faça a manutenção. A população não pode pagar pela falta de planejamento da Prefeitura Municipal. Proponho aqui, deixo registrado aqui, que nós façamos um projeto em conjunto de todos os vereadores, assinado por todos os vereadores, propondo a suspensão da taxa de contribuição da iluminação pública pelos munícipes registrenses, enquanto não tivermos uma empresa ou um serviço prestado pela Prefeitura Municipal para a manutenção das lâmpadas. Se não estão fazendo, se a população já está pagando com medo, com insegurança, que pelo menos não seja obrigada a custear essa falta de responsabilidade e esse descaso do Poder Executivo para com a população de Registro. Deixo registrado aqui, senhor presidente, se o senhor puder encabeçar esse projeto, que seja um projeto de participação de toda a Câmara de Vereadores, para que seja suspensa a taxa de iluminação pública enquanto não tiver efetivamente a manutenção da iluminação na cidade de Registro. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vou falar, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rafael de Freitas Gomes. Pegando o gancho do vereador Fábio com relação à iluminação pública, é um caos realmente, presidente, um caos em toda a cidade. Mas, assim, estava desenhado, né? Convenhamos que isso já estava desenhado que iria acontecer. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. A Eletro, com todo o seu suporte, com toda a sua estrutura que tinha, com seus funcionários capacitados que tinha, não conseguia fazer o trabalho. Já sofriam. A gente já reclamava com relação à iluminação pública quando esse trabalho já era feito pela Eletro. Quando se passou para a prefeitura, estava desenhado o que ia acontecer. Mas, infelizmente, deu o que deu, né? Concordo plenamente com o vereador Fábio. Vamos encabeçar isso aí, porque não dá. A população não pode ficar sofrendo, pagando uma coisa se não tem um retorno dela, né? Você tem uma taxa, você sai na sua rua, tá tudo escuro, né? E isso é geral, né? O centro da cidade está lindo. Tá lindo. Você parece até final de ano. Parece até colocar iluminação de Natal, né? A avenida tá linda, não vou reclamar, tá muito bonito mesmo. Eu tenho alguns amigos de fora que veio aqui para a cidade e falaram: nossa, Rafa, a iluminação aqui é muito boa. Eu falei: é porque vocês entraram no centro da fazenda. Se vocês forem mais um pouquinho para o fundo da fazenda, vocês vão ver que o negócio está meio complicado, né? Por quê? A fachada é muito boa, mas aonde realmente a população mora, aonde realmente necessita, não tem. Está tudo escuro, está tudo, né? Tudo escunhambado, posso usar a palavra desse jeito aqui. Está muito difícil. Então, concordo com o vereador Fábio, vamos encabeçar isso aí, porque a população não pode ficar pagando uma coisa e não tem o respaldo disso aí. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma ótima semana. Próximo vereador inscrito. Não, mas, presidente,
Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 18/6/2020, quinta-feira, em grupos pelo WhatsApp e e-mails durante o dia, a partir das 8h30 até as 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 22/6/2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 21h07 encerro a presente sessão.